Bom, primeiro eu queria te agradecer, tá, Tiane, por estar aqui comigo, falando desse assunto tão importante, esse assunto que, nossa, a gente tem aqui 1 milhão de possibilidades de conversa, tem muita coisa para a gente falar aqui para as pessoas que estão escutando a gente. Bom, a Tatiane é enfermeira obstetra, ela é laser terapeuta, ela é parteira, eu adoro esse nome, parteira, consultora de amamentação e é mãe também, né? Mãe da Bianca e do Eduardo. Bom, muito obrigada por estar aqui comigo. Imagina, Cíntia, eu que agradeço. Estou muito feliz também de estar aqui, de poder contribuir, de poder falar de um assunto que eu amo, né? Que eu sou apaixonada, que é parto, que é amamentação, que é esse assunto da maternidade, né? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar falando um pouquinho sobre. Eu adoro quando você usa o termo parteira, né? Conta pra gente um pouco da atuação da enfermeira obstetra ou obstétrica, os dois termos são corretos. Conta Isso. pra gente um pouquinho. Então, a enfermeira obstetra ou a obstetriz, né, que é a profissional formada pela USP específica para obstetrícia, ambas podem assumir o título de parteira. E parteira é quem assiste parto, né? Quem acompanha o parto, quem está ali com a mulher, quem está vivenciando aquele processo. E é um processo. Então, o pré-natal, por exemplo, que na maioria das vezes, a maioria das pessoas entendem que pré-natal tem que ser com o médico, a enfermeira obstetra também pode atuar no pré-natal, inclusive fazendo solicitação de exames, de medicações, desde que esteja dentro do manual do Ministério da Saúde de atenção básica ao pré-natal. Por que isso? Porque o enfermeiro tem capacidade técnica de acompanhar gestantes de risco habitual. Então, são aquelas gestantes que não têm comorbidade, né, que a pressão está ok, a glicemia está ok, não tem nenhuma doença prévia. Então, aquela gestante que está naturalmente gestando, né? Porque o nosso corpo ele foi feito para isso. A gente tem é, esse essa chavinha, né? Tipo, o nosso corpo sabe como gestar, como gerar, então ele naturalmente é um evento natural. Então a enfermeira obstetra ou a parteira, ela tá apta a assistir esse pré-natal. Então ela vai avaliar os sinais vitais, identificar como que está o batimento cardíaco do bebê e se tiver alguma alteração, daí sim o encaminhamento para o médico, né? E aí o médico, o ginecologista obstétrico, ele vai avaliar a partir daí a gestação de alto risco. Esse seria o cenário correto, né? Esse seria o que é o que a gente visualiza, inclusive, em outros países, né? Eu ia te falar É, isso. então, assim, É. o que é o mais. Eu costumo dar um exemplo assim. Se você está com uma dor de cabeça e você procura um médico para falar, eu tô com dor de cabeça, ele vai te dar uma medicação. Ponto. Ele vai resolver seu problema. Se você fala para o enfermeiro que está com uma dor de cabeça, ele vai perguntar se você comeu, se você dormiu, ele vai apagar a luz do quarto para você poder relaxar, para você se desconectar. Então, são profissionais que se complementam, mas que para quando a gente não tem uma necessidade de algo que precisa ser resolvido, que pode ser resolvido com questões que não com medicação ou com intervenção, a enfermeira obstetra dá conta do pré-natal, né? E não só do pré-natal, como também da assistência ao parto. Então, a enfermeira obstetra, a parteira, ela consegue dar conta da assistência ao parto do início ao fim. Então, do início do trabalho de parto, do momento de amparar o bebê ali na hora que ele está nascendo, consegue identificar se tem algum problema, se tiver algum problema, encaminhar para um profissional médico ou para um hospital, se o parto for domiciliar, ou se o parto é hospitalar ou numa casa de parto, fazer a transferência, enfim. São profissionais aptos e capacitados e treinados, né? Tanto para o acompanhamento do trabalho de parto, quanto para assistência ao parto, quanto para as intercorrências que podem ocorrer, quanto para recepcionar o bebê também. Então, Então, pode eu falar. ia falar, então o que você está dizendo é, por exemplo, eu sou uma gestante de baixo risco, eu quero ter um parto natural, eu faço pré-natal com você, faço todo o acompanhamento,
provavelmente eu vou ter aí um médico obstetra que vai ser o seu backup. Então, caso algo saia do esperado, da linha da normalidade, uma pressão alta no fim da gestação, alguma coisa, eu vou recorrer a esse profissional médico. Caso contrário, eu faço todo o meu pré-natal, o meu parto e o pós-parto com a enfermeira obstetra. Exatamente. Esse é É o modelo de possível. muitos países, e dos países que têm baixos índices de cesariana. Por quê? Porque eu Exato. tenho um profissional, vamos dizer, para atender baixo risco, que é uma parcela esmagadora da população, que muitas vezes opta por um parto normal, deseja um parto normal, mas que estão sendo atendidos por profissionais especializados, mas com uma visão de intercorrência, vamos dizer assim, de resolutibilidade. Eita, meu Deus! De É isso aí. resolver como um profissional médico, e aí eu acabo um parto com mais intervenção, né? A gente pode ter esse olhar, assim, a gente vê, e aí em vários países, essa coisa de e isso que a gente tem no Brasil ainda, de ter a sua enfermeira obstetra, sempre passar com ela, um médico referência, isso acontece aqui, mas em muitos países, me corrija se eu estiver errada, você vai numa clínica e você vai passar com uma enfermeira, que vai ter ali sua ficha, outro dia você passa com a outra, e aí no dia do seu parto, quem estiver de plantão vai te atender. A gente ainda tem essa é uma cultura mesmo, do um para um, né. O meu a minha equipe é essa, o meu médico obstetra, a minha enfermeira obstetra, quando na verdade, a gente vê até aqui em São Paulo, pensando nas grandes equipes, nas melhores equipes que a gente tem aí como referência, são equipes. Isso tudo fica muito claro desde o começo que: "Olha, no seu parto vai ser alguém da nossa equipe", e tá tudo bem. A equipe está alinhada, trabalha da mesma maneira, né? E a gente consegue também tirar um pouco, agora, como profissional, dizendo, tirando um pouco o peso do profissional, que consegue ter uma vida mais estruturada. Todo mundo, cada um tem sua família, tem seus filhos, né? Natal, Ano Novo, aniversário do filho. Afinal, né, parece que não, mas parteira também dorme, né? Exatamente. Quando você trabalha com equipe, a gente consegue ter uma, né? Consegue Uma planejar um pouco mais a flexibilidade, né? vida. Exato, exato. Esse é um item interessante aí para formação de equipe, né? Profissionais que atuam sozinhos, que não trabalham em equipe, dificilmente vão conseguir respeitar o seu momento do parto. Vai Sim. acelerar demais o processo, vai querer te entrar com intervenções porque eu já tenho outra gestante lá querendo que o bebê nasça, e isso não é legal. Então é muito importante, uma das deixas que a gente tem para saber se o médico tem, o profissional atende ou não parto humanizado, que vai respeitar os seus desejos no parto, é que ele atua com a equipe. Então, querer Sim. muita exclusividade traz um pouco disso também. Então, não se apegar ao profissional, né? Afinal de contas, quem vai fazer o seu parto é você mesma, né? É a mulher que pare. Exatamente. Para um bebê nascer, a gente precisa de uma mãe em trabalho de parto e de um bebê querendo nascer. É isso que a gente precisa. Então, o resto é segurança. Então, você ter uma equipe ali ao seu redor, né? Uma equipe capacitada, treinada, alguém que saiba, que conheça o que você quer, os seus desejos, o que você planejou para aquele momento do parto, é para te dar segurança, para que nada aconteça diferente daquilo se não for necessário. E se tiver que acontecer, que seja com justificativa, né? Seja porque realmente precisou e não porque eu tinha horário e assim, eu tenho uma festa para ir daqui 1 hora, tem que fazer esse bebê nascer em 1 hora, entendeu? Algumas coisas que eu converso com as mulheres na consultoria de parto, né? Se trabalha com equipe, uma coisa que eu assim, eu não encaro bem, vou ser bem sincera, é o profissional que só trabalha, ele fala que ele tem equipe, mas é a equipe dele. Então você tem que passar com tal enfermeira obstetra, com tal doula, com tal, tá. Então, assim, a equipe é dele, mas eu estou montando a minha equipe de parto, é o meu parto.
né? E aí eu queria aproveitar o gancho de fazer uma pergunta. Vamos supor que eu não tenho nenhuma questão financeira, eu posso montar a minha equipe perfeita dos sonhos. Vamos falar agora para as mulheres quem faz parte da equipe de parto? Quem são os profissionais que essa mulher pode ter ao seu lado? Quais que são, entre aspas, dispensáveis ou indispensáveis? Qual que eu posso deixar para usar o do hospital? Qual que eu preciso levar particular? Né? Pensando até que se eu não tenho nenhuma questão de grana, o ideal é que eu escolha todos, né? Vamos falar um pouquinho de cada um? O que você acha? Vamos começar falando da doula, porque eu escuto umas coisas assim. Esses dias eu escutei de um médico me falando assim: imagina, fulana. Não, foi mentira, foi uma paciente que falou assim: ah, meu médico contou que uma paciente dele parou de fazer o pré-natal com ele para ter um parto com doula. Olha que absurdo. Não, não Eu faz fico bem, sentido. a pessoa não sabe nem o que é o papel da doula, nem as, né? E acha, porque assim, então vamos falar, qual que é o papel da doula? Muito provavelmente essa mulher deixou de ter o pré-natal com ele para ter um atendimento com outro profissional. Provavelmente não com a doula somente, porque Claro. a doula não vai se arriscar, ela não é doida de assumir um parto sozinha, né? Ela não tem competência Né? técnica. Então, Exatamente, não tem competência técnica para atuar e se responsabilizar por um trabalho de parto sozinha, né? Então, doula é a equipe da mulher, isso é um ponto importantíssimo, né? Então, você pode até ter os outros profissionais, de repente, da equipe do médico, porque ele já conhece, seja anestesista, seja pediatra, até a enfermeira, que é questionável, mas a doula tem que ser da mulher. Então, qual é o papel da doula? Apoio emocional. O que que ela vai fazer? Eu falo que doula é aquela amiga, aquela melhor amiga que tem conhecimento de parto. É isso, tipo, é aquela pessoa que quem você chamaria na hora do parto, na hora que você estivesse desistindo de alguma coisa. Ah, eu resolvi que eu vou correr na rua na São Silvestre. Quem que você leva com você para ficar ah, lá torcendo por você? Para vamos, tipo, pouco a pouco, papai. vai, você consegue, você veio lutando tanto com isso, você treinou tanto para isso. Você vai chegar, entende? Então, tipo, é aquela pessoa. Só que ela sabe, ela tá ali com você, ela foi o pré-natal inteiro acompanhando com você o que você quer, o que você não quer, os seus medos, as suas angústias. É aquela que você vai olhar nos olhos dela e vai falar: eu não aguento mais, eu quero cesárea, me tira daqui, tá doendo muito. Mas que no fundo, você não quer aquilo. No fundo, você só quer desabafar. É pra doula que você desabafa. Né? Então ela é o apoio emocional, ela é a pessoa que vai te abraçar, que vai te acolher, que vai se preocupar se você está comendo, se você está com sede, que vai se preocupar se o seu gatinho foi alimentado, entende? Como são Tipo, seus filhos mais velhos? exato, entendeu? Se tá tudo bem com ele, se precisa de uma atividade para ele, se precisa ligar para alguém vir buscá-los ou para alguém vir para ficar com eles, para dar conta. Então, é aquela pessoa, é o seu braço direito no parto. E ela conhece todos os seus desejos e ela vai fazer valer o seu plano de parto, se realmente, né, o ambiente, o local que você escolher para parir te der possibilidade para isso, porque a gente sabe que na teoria tudo é lindo e na prática nem sempre funciona assim. Mas o papel da doula é esse: não é brigar com o médico, não é arrumar confusão no hospital, não é atender parto sozinha, ficar lá sozinha, eu e a doula, vamos parir juntas, nós duas aqui. Não é esse o papel dela, né? Então isso precisa ficar muito claro. É um acompanhante, só que com mais conhecimento em parto do que o pai, por exemplo, que às vezes é a primeira vez que ele está passando por aquela situação, e mesmo que não seja, o filho é único, é a primeira vez que ele passa por aquela situação com aquele filho. E eu tenho a impressão de que eu tive doula, né, nos dois partos que foram normais, né, naturais, natural e normal. E eu tenho a impressão, a gente cria um vínculo emocional tão forte com a doula. Eu lembro dos olhares delas, foram duas. Na verdade, eu tive a sorte de ter três doulas em dois partos. Mas eu lembro de cada frase, cada coisa, foi que me marcou muito, assim.
E que eu acho que quando a gente leva essa história adiante e a gente fala da doula, a gente fala com esse olhar amoroso, de quanto que ela foi importante para eu conseguir chegar ali onde eu gostaria. E aí eu acho que quando isso cai em ouvidos errados, vamos dizer assim, a coisa vai, essa informação se dissemina de maneira equivocada, né? Dizendo que a doula fez o parto. Ai, que maluca, teve parto com doula. Pera, ela teve um parto natural ou normal, foi domiciliar, ou foi um parto hospitalar, isso é outra questão, e tinha uma doula no parto dela. É completamente diferente. Sim. Né? Ou o bebê nasceu antes de chegar no hospital porque não deu tempo e a doula estava junto com ela. Não quer dizer que ela planejou isso. Ainda bem que ela poderia estar sozinha, seria Entendeu? pior. Mas que é o papel da doula nesse momento ali em relação à técnica, em relação a fazer o parto, em relação a ter o parto com doula, é a mesma do motorista do táxi que estava levando ela, que virou que teve a fama de que o taxista que fez o parto. Tipo, a mãe, a mulher que teve todo o trabalho, que sentiu tudo, não leva crédito. O taxista que fez o parto. Então, assim, não. Entendeu? Tipo, da mesma forma que seria o, o motorista do SAMU, o assessorista do elevador. Então, assim, não é uma profissional técnica e normalmente elas não planejam esse tipo de situação. E isso pode acontecer com qualquer um, né? Eu já acompanhei parto domiciliar do bebê nascer antes da equipe. Era para ser um parto domiciliar, planejado, estava tudo certo, mas nasceu sozinho, pai, mãe e bebê, porque a equipe não deu tempo de chegar. Isso pode acontecer, né? Parto é um evento sem controle, Total. totalmente incontrolável. Tatiane, então a doula é a primeira que chega para Sim, encontrar a mulher quando a mulher está em trabalho de parto. Ela é a primeira que a mulher avisa: estou em trabalho de parto. é a primeira que chega e a última a sair. Então, Olha só. assim, a doula é apoio emocional. Então, se a mulher está entrando numa fase latente, que é um trabalho de parto, assim, que tá morno ainda, que ainda não tá pegado, e que pode levar horas naquela situação, ela vai ali para te dar conforto, para te dar apoio emocional, para te mostrar que tá tudo bem, que tá tudo sob controle, tirar algumas responsabilidades da mulher, porque parto é entrega, né? Então você tem que estar totalmente desconectada do mundo. Então ela chega para tirar esse peso. Então assim, olha, eu cheguei. Agora a doula, né, falando, agora sou eu que conto as suas contrações, agora sou eu que vou me preocupar se tá todo mundo bem organizado, se a sua mala tá pronta para ir para Hora a de chamar a maternidade. equipe. Exato, então deixa que eu vou me comunicar agora com a equipe, pode ficar tranquila, na hora certa elas vão chegar. Então ela vem com esse intuito. E às vezes pode ser que isso dure horas e horas. Então a doula às vezes dorme na casa da mulher, né? Às vezes Sim. almoça, janta, toma café, cria ali realmente um laço de intimidade com a casa. Né? Então não dá para ser a doula da equipe do médico, que você só vai conhecer no dia do parto. Não dá para ser a doula que você não, o santo não bateu, assim, tipo, ah, eu não fui com a cara dela, o jeito dela não me agrada, ela vai me irritar na hora do parto. Então não adianta, tem que dar match, entendeu? Tem que ter É bom. vínculo. E ela, então, ela é responsável por esse apoio emocional, mas ela também traz um conforto físico muito importante, Sim, né? sim, aí Então, eu as deixo para falar. massagens. Isso, eu deixo para falar disso por último, porque também as pessoas associam muito doula a massagem e só. E massagem qualquer um pode fazer, né? Então, não é só isso que a doula faz, ela faz também. Então, técnicas de alívio da dor com métodos não farmacológicos, então aromaterapia, massagem, carinho, música ambiente, ela que vai se preocupar se as luzes estão acesas, se não é melhor deixar na penumbra, né? Porque quanto mais escurinho, maior o nível de ocitocina a gente tem no organismo. Então, ela vai trazendo esse conforto físico também, vai te orientar a ir para a bola, ou para o chuveiro, ou para a banheira. Então, ela vai dando ali dicas. Bolsinha de água quente, bolsa de ervas, né? Então, é sensacional, né? Eu falo que devia ter doula para tudo. Eu tô aqui tentando arrancar meu dente do siso e falei que eu preciso de uma doula para isso. Não tem como Boa. eu pensar em arrancar o siso sem uma doula do meu lado. Eu posso ser sua doula.
E aí o segundo profissional que chega é a enfermeira obstetra? Sim, Ou aí obstetra? isso, é a parteira. A enfermeira chega nessa hora, né, nessa hora não, na hora da fase ativa do trabalho de parto. Então é a hora em que as contrações já começam a ficar mais ritmadas, com menos espaço entre uma e outra, durando um pouco mais, a mulher já começa a ficar mais introspectiva, né, então existem alguns sinais aí que normalmente a doula que por mais que não seja uma profissional técnica, tem mais experiência nesse assunto, consegue identificar isso e avisa a equipe e fala: "Acho que agora o bicho está pegando aqui". E aí é a hora que a gente chega. Por que que é importante ter esse apoio, né? Então, se o parto já é domiciliar, obviamente, porque vai seguir ali até o fim, até o bebê nascer, mas se o parto é hospitalar, em fase ativa, a gente precisa do monitoramento do batimento cardíaco do bebê. Então, ou você vai para o hospital em fase ativa, se você não tem uma enfermeira obstetra para te acompanhar nesse momento, ou você chama a enfermeira para sua casa e ali a gente consegue dar seguimento ao trabalho de parto ainda em casa, antes de ir para o hospital, para não chegar muito cedo. Então, qual é o papel da enfermeira? Desculpa te interromper. Então é legal para ficar claro que a doula não faz toque. Ela não Não, avalia com quantos centímetros, ela chama pelas características da mulher, físicas, para o pela que a mulher poder verbalização, sair. E exatamente, aí quando a enfermeira chega, começa realmente uma avaliação da técnica. mãe do bebê, né. Exato. Aí a gente faz uma avaliação técnica, embora exame de toque também é o que dá menos avaliação pra gente, né. Então, tipo, a gente segue muito pelos sinais também que a mulher dá, a gente segue muito ali pelo que, o que tá acontecendo. Uma dica que é super legal, que dá super certo, é acompanhar a evolução do foco do batimento cardíaco do bebê. Então, às vezes, começa o trabalho de parto, ele tá ali na Legal. linha do umbigo, e aí, mais para o final, perto de nascer, ele já está lá embaixo, perto da sínfise púbica, né. Então você percebe que o bebê já desceu, já encaixou, já está no momento mais avançado e eu não É preciso nem muito fazer legal, exame de gente. toque para isso. Muito o que ela está dizendo então? Porque exame de toque é desconfortável, não é gostoso. Né. O que que a Tatiane está dizendo? Que aonde eu coloco o aparelho para ouvir o coraçãozinho do bebê, e aí eu escuto um foco bom, alto, tá aqui, Isso, eu melhor estou ponto. ouvindo. O melhor ponto ele vai se alterando, mostrando que o bebê está entrando na pelve para o caminho do nascimento. Então, quer dizer, eu não preciso ficar toda hora fazendo um exame de toque que é mega desconfortável, que é invasivo, e eu posso ir por Exato, outros parâmetros, né, que eu também estou avaliando exatamente, as mesmas coisas, mas de uma maneira exatamente. mais natural, menos invasiva, que não traz desconforto. Maravilhoso. É menos pôr a mão e mais observação, né. E a obstetrícia já vem do obstar, né, que é observar. Então é isso, a gente tem que mais observar os sinais clínicos que a mulher te dá. Normalmente ela vocaliza, ela grita de um jeito diferente, ela fala de uma maneira diferente. Você vai percebendo isso ao longo do trabalho de parto, que isso vai mudando, isso vai modificando. E E olha, o olhar, hein? assistir isso é E o incrível, olhar, com aquela mulher que tem uma hora que ela te olha com um olho assim que você que fala: falta "Uau!" desganar, você fala: "Vai nascer". É exatamente isso. Muito legal. Então, mas a técnica ainda é atribuição da enfermeira. Então, se alguma coisa está errada, se o foco não está mudando, se as coisas não estão evoluindo bem, a gente vai precisar fazer um exame de toque, até para entender se a gente vai precisar já ir para o hospital agora, se dá para esperar um pouco mais. E exame de toque só quem faz é a enfermeira obstetra, a doula não faz isso. Da mesma forma, a ausculta do batimento cardíaco do bebê também é atribuição da enfermeira obstetra e não da doula. Então, qualquer tipo de necessidade de avaliação, é a enfermeira quem tem que fazer. Então, às vezes, a doula percebe que tem alguma coisa que parece que está errado. Aí ela avisa a equipe, a enfermeira vai, faz a avaliação e fala: olha, tá tudo bem, mas ainda não é trabalho de parto ativo. Vou deixar vocês aqui mais um pouquinho e volto num outro momento. E aí a gente segue do jeito que estava, mas qualquer desconfiança tem que chamar a enfermeira obstetra para avaliar.
E essa conduta de você ir até, independente se vai ser um parto domiciliar, se vai ser um parto hospitalar, mas a hora que você recebe a enfermeira obstetra na sua casa, avalia você e o seu bebê, e ela fala: "Ainda não é o momento", e ela vai embora para voltar, não se sabe em quanto tempo, mas ela deixa claro que as coisas estão evoluindo e que ela, como profissional com maior know-how do que a doula, Uhum. está deixando você com a doula, porque você precisa o quê? De apoio Relaxar, emocional. curtir, apoio emocional, deixar as coisas fluírem e que logo ela volta. Isso, ao meu olhar, diminui muito a ansiedade da mulher. Porque a mulher entra em trabalho de parto, já está quase nascendo, que daqui a pouco vai nascer, É, e só de você dizer para ela, ó, calma, tá tudo bem, cada um tem seu tempo, a gente está aqui para o tempo que você precisar, isso é muito legal, né? Tati, vamos continuar assim. Então vamos pensar, se fosse um parto domiciliar, que eu não teria que tirar essa mulher de casa, eu posso ou não ter o pediatra? Como é que não tá precisa. isso? Não Não precisa de precisa. pediatra. Então, assim, na verdade, assim, o Conselho Federal de Medicina não apoia o parto domiciliar. Então, ele Sim, nunca vai dar respaldo para um profissional médico, bem seja o que eu queria tirar. obstetra, Isso seja o mudou, né? pediatra. Entendeu? Então, infelizmente, a gente tem esse impeditivo. Mas o enfermeiro obstetra ele tem capacidade técnica para fazer os primeiros exames do bebê, para fazer reanimação do bebê se precisar. Então, o bebê nasceu, não conseguiu respirar nos primeiros momentos, está com uma certa dificuldade respiratória ali, o enfermeiro obstetra tem conhecimento técnico para fazer reanimação do bebê, sim. Então, não tem necessidade de ter pediatra. A gente pesa o bebê em casa, a gente mede, a gente faz todo o exame físico completinho, da cabeça aos pés, identifica se tem alguma anomalia, identifica se tem algum probleminha no coraçãozinho, se tá com algum soprinho, alguma coisa do tipo, e aí encaminha para um especialista, como é E feito, né, em sabendo que qualquer hoje triagem. sim, e sabendo que hoje dificilmente a gente descobre essas coisas nesse momento, né? Hoje a gente tem um pré-natal, muito Muito bem mais avançado desenvolvido, muito mais avançado, exato. tecnologicamente. É legal você dizer, até para a mulher entender que tipo de profissional está assistindo ao parto dela. Eu tive Sim, parto parteiras, né? No meu terceiro parto, foi um parto natural, só com parteiras, não tinha nenhum. Tinha uma médico marido, uma médica que estava amiga como pai. pediatra, que depois, exato, que estava como pai. Mas assim, é legal as pessoas entenderem que elas estão com uma profissional muito bem preparada, né? Isso é legal você falar. E ao mesmo tempo, eu estou dizendo isso porque às vezes alguém ouvindo a gente fica imaginando que, nossa, na hora do parto eu posso descobrir zilhões de coisas do meu bebê. Não é. Isso que a Tatiane está dizendo é só para dizer assim, meu, você está com um profissional muito gabaritado para isso. Sim, Mas hoje sim. o pré-natal é super, né? E é mais aquelas avaliações de coisas que a gente só descobre depois que nasce, né? Então, tipo, muda, o fluxo cardíaco do bebê muda enquanto ele é É feto e verdade. quando ele nasce. Então, dificilmente você tem, e se tem alguma alteração, por exemplo, no ultrassom, a gente contraindica o parto domiciliar, né? Exato. Já Então, não não vai estaria lá, nascer em né. casa, exatamente. Então, assim, é só para aqueles que realmente são lisos, pré-natais lisos, bebês que estão ótimos e que dificilmente a gente vai encontrar ali alguma malformação ou alguma coisa que realmente demande de um problema. Mas é muito importante dizer que não precisa do profissional pediatra, mas precisa de pelo menos mais uma parteira nesse procedimento do parto domiciliar. Eu ainda ouso dizer que o cenário ideal seriam 3 parteiras, pelo menos, no parto domiciliar, assim, eu acho que é o que mais faz sentido, porque se a gente tiver uma intercorrência com a mãe e, ao mesmo tempo, uma intercorrência com o bebê, tá cada uma para uma, né, então uma parteira com a mãe, uma parteira com o bebê. E aí ter Falta uma apoio. terceira como um apoio para abrir material, para de repente ligar para o SAMU, para fazer ali uma organização, acalmar a família, né? Eu acho que é interessante. Mas o mínimo necessário são pelo menos 2 parteiras no parto domiciliar. E aí, no hospitalar, a gente Você não tem necessidade de tantas, né?
Pensando um pouco, até para tirar assim o peso da conversa, assim, das pessoas que estão ouvindo a gente, ficar pensando que, sabe, que tudo pode acontecer. Na sua experiência dos partos domiciliares que você já acompanhou, como que é isso? É uma coisa mais tranquila ou tem todas essas intercorrências que a gente está falando aqui? Porque, né, nosso papel como duas enfermeiras obstetras, a gente acaba dando a visão do todo, de se tiver intercorrência, porque é uma coisa que as pessoas se preocupam. Mas conta um pouquinho para a gente aí no seu dia a dia de parteira, como é que é? Primeiro que intercorrência pode acontecer tanto no hospital quanto em casa, né? O índice é o mesmo, então não tem diferença. Só que quando a gente está em casa, como normalmente são gestantes de risco habitual, então são aquelas que estão com o pré-natal liso, a chance de intercorrência é muito baixa. Né? A gente tem 0,5% de chance de dar alguma coisa errada num parto domiciliar. Por outro lado, a maior parte de intercorrências está associada às intervenções do trabalho de parto. Então, a Dentro gente do tem hospital, né? Isso que você está dizendo. que aí normalmente é dentro do hospital, porque no domiciliar a gente não vai fazer. Então a gente evita de fazer exame de toque, então tem menos chance da bolsa romper, por exemplo, por excesso de manipulação do períneo, né? Tem menos chance de laceração, justamente porque a gente não fica com a mão lá no períneo da mulher o tempo inteiro. Então a gente já assistiu parto domiciliar sem nenhum exame de toque. Nenhum, nem na hora de nascer, assim, tipo, nasceu na água, tinha nem como botar a mão lá dentro. Então é zero. E a maioria tem períneo íntegro, no máximo com laceração, porque a manipulação no períneo também induz a laceração, né? Então, quanto mais intervenções, quanto mais a gente mexe, quanto mais a gente tenta atrapalhar o processo do parto, maior a chance de uma intercorrência no final, né? De uma hemorragia pós-parto, de uma distócia de ombro. Então, minimiza bastante, não é o comum. Eu diria que assim, eu tive um caso de hemorragia pós-parto que eu vivenciei e que mesmo assim foi mega tranquilo. Então não é aquele caos de corre, tá sangrando, faz isso, faz aquilo, não, é assim. Vamos para a cama. Agora vamos pegar um acesso. Vamos correr um soro, vamos ver a pressão. Fica aí com o bebê, daqui a pouco eu venho te ver. Tipo, não tem estresse, não tem pânico, não Outro tem olhar. porque as pessoas estão preparadas para te assistir. E no hospital, por mais que seja um hospital, as pessoas não estão preparadas para as intercorrências. Essa que é a realidade. E aí entra todo mundo em pânico. Chega parindo, chega com o bebê nascendo para você Nossa ver o pânico no senhora, hospital. É uma maternidade. Você fala, engraçado, né? gente, É porque eles acham que o bebê é nascido, e não que o bebê nasce. Então, assim, ninguém tá fazendo. Como é que tá saindo sozinho? Né? exato, sem ninguém com a mão, Exato, e eu não limpei. sem Eu não ocitocina. coloquei a perna para cima da mulher, sem ocitocina. E você falou de ocitocina, é uma coisa muito legal, né? A gente tentar entender o ciclo das intervenções. Então, assim, né, quando a gente fala em hospital, então, por exemplo, a gente acaba administrando anestesia. Então, a mulher recebe anestesia, e aí a contração uterina já não fica lá tão boa quanto estava, e aí eu entro com ocitocina, e aí, por entrar com ocitocina, eu fui auscultar o coraçãozinho do bebê, e aí ele já está um pouquinho bradicárdico, então já que está bradicárdico, eu entro com. Vamos Eu entro acelerar já. esse processo. Exato, e aí é que vem, né? Uma série de A própria intercorrências uma após o cardiotoco, né? outro. O quê? A própria cardiotoco, né? O fato de você estar no hospital e ter que fazer cardiotocografia pelo menos a cada 4 horas dentro do trabalho de parto, já te gera uma falsa, às vezes falsos diagnósticos. E isso é um fator muito importante, que é algo que gera muito cesariana, né? Leva muito mulheres para cesariana por bradicardia e bebê que nasce ótimo, lindo, chorando, com batimento cardíaco lá em cima, tipo, sem problema nenhum. Então, são falsos diagnósticos. E em casa, o que, que a gente faz? A gente substitui a cardiotoco pela ausculta prolongada. Então, não é incomum, quando a gente tem alguma dúvida e acha que tem alguma coisa errada, primeiro que a gente nunca usa um sonar para ver se tá tudo bem, tá vivo, tá bom. Não, a gente põe um sonar e fica. Ó. Fica minutos ali ouvindo aquele batimento, entendendo o que, que o bebê tem para te dizer. E quando a gente percebe que ou desconfia que tem alguma coisa errada, a gente fica os 20 minutos, que seria da cardiotoco,
colada com o sonar lá na barriga da mulher. E na posição que ela tiver, e aonde ela tiver, se ela estiver na água, Isso se ela faz a estiver diferença. sentada, ela não precisa nem saber, ela só vai ouvir o batimento do bebê e isso vai tranquilizando ela. É muito melhor fazer a avaliação do batimento do bebê do que exame de toque, que aí ela vai ter que se Claro! movimentar, porque daí ela vai ter que sair daquela posição, sabe? Tipo, teve um parto que eu acompanhei dentro de uma maternidade que a gente teve que tirar a mulher de dentro da banheira. Ela estava linda, plena, parindo ali, só que o bebê não pode nascer na banheira dentro da maternidade. E ela saiu emputecida de dentro da banheira, porque ela falava, gente, não é possível, é aqui, Tá tá tão ótimo bom aqui. aqui. E a gente estava fazendo tudo ali na banheira, né? Precisava fazer a ausculta, a gente fazia lá. Ela não precisava ter saído, só que foi o protocolo do hospital, né? E aí a gente, quando a gente usa o quintal dos outros, a gente tem que seguir as regras deles. Então, não podia nascer na banheira, a gente teve que tirar ela de lá. Pariu na banqueta, continuou linda, continuou plena, mas ela ficou puta. Pode falar isso? Falou? Várias vezes. Foi assim que ela ficou? Acho que pode. Desculpa. Tá tudo bem. Enfim, Não, é. a Carla falou que pode, então pode. Então, e aí ela ficou muito chateada por ter Imagina. que sair da banheira. E, enfim, e no parto domiciliar, por exemplo, a gente não tem isso, né? A gente mantém, a gente só vai pedir para sair se realmente tiver uma intercorrência, uma necessidade, ou se a gente percebe que aquilo é necessário para o processo. Não porque é um protocolo da instituição, entendeu? Sim, claro. Olha, eu nem preciso te dizer que a gente já estourou o tempo. Meu Deus! E a gente nem falou tudo. Quanto tempo a gente poderia ficar falando aqui desse assunto? Muito. Vamos, Só assim, para tentar. finalizar, assim, peraí, um detalhe, só aproveitando esse gancho. Tá, lógico. Percebe o quanto a gente gosta de falar sobre parto? Ai, sim, Se sim. você tá com um profissional que não gosta de falar de parto, que não quer Nossa, falar de falou parto, tudo agora. que vai No falar fim de a parto gente fala, deixa só para no depois. final, deixa E para depois, agora não é hora de pensar nisso, desconfia. nossa, Porque quem exato. é da humanização é isso, ó, não para de falar. Ama, É brilha os 2 olhos. horas de consulta só falando de parto. Isso aí. Só essa É isso. dica extra. Nossa, isso foi demais. Essa história de depois a gente conversa, não é hora de pensar nisso, tá muito no começo. Para tudo, para Não é tudo. hora, né? Se você tá tentando engravidar, você já tem que estar pensando em parto. Claro, com certeza. Ó, então vamos, a gente vai ter que dar uma resumida aqui, mas eu queria que você falasse assim: pediatra, vantagens e desvantagens. Pegar o pediatra do hospital e o pediatra particular. Rapidamente, assim, acho que a gente, com certeza, a gente vai precisar de mais um encontro para falar mais Pra e mais sobre terminar, isso. né? É, na verdade, assim, pariu no hospital tem que ter pediatra, seja o do plantão, seja o seu particular. Não tem opção de ter só com a enfermeira obstetra. No hospital não funciona assim. Não ter o seu próprio pediatra, o que vai te trazer de, de malefícios, né? Você talvez não tenha o seu plano de parto seguido ali rigorosamente. É um médico do plantão, então talvez ele não tenha tempo para te dar a atenção necessária. Pode ser que o bebê sofra algumas intervenções desnecessárias por ser protocolo da maternidade. E quando você leva o seu pediatra, você se livra um pouco disso, que o pediatra vai se responsabilizar ali pelo que vai acontecer, e normalmente ele dá seguimento no acompanhamento no ambulatório, então ele não vai se preocupar tanto com isso. E eu acho que o principal ali, né, principalmente no indicação de UTI, isso é algo que também é crucial. Tem muito médico que vai pelo protocolo do hospital e porque tem 1 grama a menos do que o peso que o hospital permitiu, vai para Isso UTI. é Então não olha o bebê como um todo, de entender como que ele tá, se tá bem fisicamente, se não tá, se tá ok, se tá mamando bem. Não, o protocolo é esse. Se é 2 quilos e o bebê nasceu com 1,999, ele vai para UTI e acabou. Então, tipo, não te deixa mais engessado. E o pós, né? Logo o pós-parto imediato ali ainda no hospital, que é tipo diminuir chance de excesso de banhos, excesso de pesagens, excesso de procedimentos, excesso de complementação com fórmula, por exemplo. Então, são coisas que a gente minimiza muito quando você leva o seu próprio pediatra. Preciso?
Não, porque você não vai estar desassistido. Então você tem que Claro. levar ali o contraponto, qual o risco que você quer correr, Sim, mas entende? você pode chegar num momento de dizer: "Puxa, se eu tivesse, não teria passado por isso também". Então, Fato. se a gente começou dizendo que você não tem questão nenhuma de grana, Melhor isso contratar um pediatra. tá. O pediatra e o anestesista também. Isso eu ia te falar agora. E anestesista? O Assim, anestesista rapidamente para a gente fechar, prós e contras entre ter um que aí seria o da equipe, né, o indicado pelo seu obstetra, seu médico obstetra, porque ou está na não, equipe se você conhece o seu também e quer levar, também, tudo bem. ou alguém que esteja no plantão. Isso, o plantão, primeiro que ele não está disponível para você 24 horas por dia, então pode ser que ele esteja aqui para te fazer anestesia e pode ser que ele esteja numa cesárea e não pode sair e não tem como chegar ali a tempo no seu tempo, né? Então é interessante pesar isso também. Já vi muito anestesista pressionar a mulher, olha, se você quiser agora, senão eu vou entrar numa cesárea, eu não sei que horas eu vou sair. E aí a mulher que nem queria analgesia ainda naquele momento acaba cedendo porque ela fica com medo de não Claro. ter na hora que ela quiser. Então isso é algo que a gente tem que levar em conta. E mão de anestesia, né? Porque tem analgesia para o parto, que é aquela que diminui a dor, não tira a dor, que às vezes as pessoas ficam com essa sensação de que eu não ia sentir mais nada. Então não é isso, ela diminui a sensação de dor, mas que Fica você bem continua tolerável. bem mais tolerável, né? Mas que você continua protagonizando o seu parto. Então você continua andando, você continua se movimentando, fazendo os exercícios que precisa, descansando se você quiser, uma boa oportunidade para isso, inclusive, mas continua sentindo as contrações. E ela O tem que é uma muito importante, durabilidade né. baixa, exato. Então, ela tem uma durabilidade baixa, ela dura 1 hora, e aí, se você precisar de novo, você pede para reaplicar, né? Fica o catéter e ele só entra com a medicação e reaplica. Se você achar que foi suficiente, tirou da crise do pânico, você super conseguiu descansar, é o momento de você seguir dali para frente com o seu corpo sozinho, entendeu? Já vi muita mulher também parir desse jeito. Deu um Muita gente pique nem sabe uma que vez existe essa só, possibilidade. que é uma possibilidade, inclusive, só nos hospitais particulares, né? No SUS não tem analgesia para parto normal, infelizmente. Então, não tem anestesista disponível para parto normal. Então, só que o anestesista precisa ter uma mão muito boa para isso. Então, não dá para ser qualquer anestesista. Tem que ser um anestesista que valorize o parto normal, que vai entender qual é o objetivo daquilo, que não é só tirar a dor, né? E também não é levar o crédito, porque eu já cansei de ver anestesista falando, tá vendo, ó, falando pro marido. Ela diz que ama você, mas depois que eu chego. Ai, que piadinha de mau gosto. Nossa, a gente vai precisar gravar algo sobre violência obstétrica, que é uma coisa que está em alta, né. Vamos A gente também, tem muita coisa para exatamente, falar. exatamente. Mas via de Bom, regra é isso, o médico obstetra, se for dentro do hospital, ele também precisa estar presente, e aí também tem a opção de parir com o médico do plantão e ter o seu próprio gineco, né, o seu próprio GO. Isso vai depender muito da relação que você tem com o seu médico e vai depender muito do hospital que você vai parir, né? Então é sorte. Parir com plantão é sorte, seja o médico, seja o pediatra, seja o anestesista. Você não sabe quem vai estar lá, você não conhece, você não sabe qual é a linha de conduta. Diferente dos sim, coletivos que a Cintia falou no começo, né, de quando você tem uma equipe de parto e que no dia pode ser qualquer um, mas todos seguem a mesma linha e você já sim, conhece essa linha de atendimento. No hospital, no plantão, é uma incógnita, então é uma sim, surpresa. E aí, precisa ir ponderando e entendendo quais os riscos que você quer correr. sim. E eu aposto que quem está ouvindo a gente está pensando: "Não, Cíntia, não termina, é coisa demais". Então, ó, você que está ouvindo a gente, você pode colocar aqui para a gente, manda suas dúvidas, manda suas considerações, fala aqui o que que você queria ter ouvido que a gente não falou, que a gente faz outro, conversa tudo de novo, traz, outras temáticas, outras abordagens, outros modos de enxergar todo esse movimento, porque parto é um mundo. A gente tem muita coisa para falar sobre isso. Então, agradeço muito, Tatiane, muito obrigada por dividir com a gente aí todo o seu conhecimento, essa sua experiência.
E, gente, você que está ouvindo a gente, não esquece de mandar aí suas dúvidas, suas questões, que a gente está aqui para isso. Tamo junto. Imagina, Muito sim. obrigada. Eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme falar sobre isso. É muito bom, muito gostoso. E eu espero do fundo do meu coração que a gente mude um pouco esse cenário obstétrico, que as pessoas valorizem um pouco mais esse ar, né? Esse poder que as mulheres têm de parir. O poder é delas, é nosso. É nosso. Obrigada, Tati. Beijo. Beijo.